Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje é educação propriamente dita. Estamos aqui com o professor Rogério Melzi, que eu não sei se é presidente do Grupo Estácio ou é reitor da Universidade Estácio. Ele vai esclarecer isso tudo. Obrigado, mestre, pela sua presença entre nós. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Mackenzie, tem pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e andou por Palo Alto. Ele vai contar depois algumas das suas peripécias nos Estados Unidos. Mestre, muito obrigado. Esclareça essa nomenclatura. O amigo é presidente ou é reitor? Bom, primeiro deixa eu agradecer a sua gentileza em fazer o convite para mim, em nome da Estácio. Prazer. É uma honra estar na sua presença aqui, faz essa oportunidade ainda mais especial. Lá na Estácio eu sou o presidente, né, no jargão, como se diz por aí, o CEO, presidente do Grupo Estácio, que é um grupo composto hoje por faculdades, por centros universitários e por uma grande universidade que fica aqui no Rio de Janeiro, que na realidade é onde se originou a Estácio, isso lá nos idos de 1970, com o Dr. João Shoa, não é? Que o senhor deve ter conhecido claro, lá atrás. E eu ocupo a função de presidente do grupo porque eu trago para a Estácio, talvez eu seja o maior símbolo do que é a Estácio hoje. A Estácio é uma união, quase um casamento muito feliz, de uma série de técnicas de gestão muito modernas, não é? Que nós utilizamos em outros tantos segmentos aí do Brasil e do mundo, com a academia. A Estácio é um casamento muito feliz hoje entre gestão e academia. E eu represento, por mais que seja um entusiasta da academia, adore conversar com alunos e fazer as minhas palestras também, a minha formação não é na área acadêmica, não é? A minha formação toda se deu em gestão. Então, talvez eu represente melhor do que ninguém esse lado do casamento da gestão, mas nós na Estácio sempre entendemos que as pessoas que ocupam as funções de reitor, ou no caso de reitora, no nosso caso da Universidade do Rio de Janeiro, é a professora Paula Calef, que acho que você conhece também. Conheço, bonita, bonita. Que também é a nossa diretora executiva de ensino para o Brasil todo, ela acumula essa função. Nós achamos que quem faz a função de reitoria efetivamente tem que ter um passado, uma história acadêmica. Vai conhecer melhor os problemas, né? Com toda certeza. Transitar melhor nos meios, conseguir conversar com professores de uma maneira que eles vão entender e vão respeitar muito mais do que alguém que fez gestão a vida toda. Mas o que é bonito na Estácio, efetivamente, é a junção dessas duas coisas. Nunca houve rivalidade entre A ou B, entre quantidade e qualidade, entre ser lucrativo e apresentar um excelente serviço para os nossos alunos. A Estácio é uma questão de equilíbrio, é o equilíbrio entre gestão e a academia, que acontece a todo momento. Entendi. Agora, a gestão leva a uma preocupação com o número, porque a Estácio é uma das 3 maiores universidades do Brasil. Caminha para ter 400 mil alunos, que é uma coisa impressionante, incluindo os alunos de educação à distância. Então eu pergunto, como é que concilia isso com a qualidade? É possível conciliar um número tão gigantesco desse com qualidade? É plenamente possível, porque as ferramentas que se aplicam, os indicadores ou as rotinas que nós criamos para gerenciar são rigorosamente as mesmas, seja para a quantidade, que vai resultar, por exemplo, em indicadores financeiros, seja para a qualidade. Então, lá na Estácio, nós medimos tudo. Nós medimos desde quantidade de alunos, não é? Nós medimos relações, por exemplo, como alunos por turma. Nós temos uma série de indicadores de rentabilidade, é verdade. A Estácio é também uma instituição, uma empresa de capital aberto, portanto, tem acionistas e, portanto, precisa, sim, entregar resultados. Mas nós temos uma bateria enorme de indicadores que não tem nada a ver com finanças. Por exemplo, todos os anos nós medimos satisfação de alunos. Isso é uma meta grau de minha, satisfação, né? Feita por uma empresa externa, contratada especialmente para isso, que entrevista milhares de jovens aí pelo Brasil todo. Nós também medimos a satisfação dos colaboradores, principalmente professores, porque nós sabemos que se os professores não estiverem contentes conosco, no momento em que se fecha a porta da sala de aula e esse professor representa a nossa universidade perante os nossos alunos, ali pode nascer uma série de problemas. Então nós nos preocupamos muito também com a satisfação dos nossos professores. Nós medimos o resultado do nosso chamado modelo acadêmico, que é um dos grandes diferenciais da Estácio. Nós medimos através da utilização de provas nacionais, banco de questões nacionais. A Estácio tem hoje um banco com quase 130 mil questões desenvolvidas por professores da Estácio. Por isso pode oferecer vestibulares sucessivos, né? Também, embora essas questões que eu estou mencionando são questões de prova. Cada disciplina da Estácio hoje, a segunda prova, a prova final, já é avaliada através de uma prova nacional, onde o professor já não escolhe mais as questões, mas sim um banco sistêmico preparado por professores do Brasil todo, randômico, um grande sistema que acaba escolhendo essas questões. Assim que nós medimos se aquilo que de fato está chegando ao aluno
é aquilo que deveria ter chegado de acordo com a ementa que foi proposta pelos professores no início do curso. Então, gestão, Nisquia, nos permite medir qualquer coisa que nós queiramos medir. E aí vem essa balança, esse equilíbrio outra vez, não é? Eu uso indicadores para medir resultados financeiros, para medir resultados não financeiros. E premio toda a comunidade da Estácio, desde professores, até eu mesmo, né, que hoje sou presidente da Estácio, através dos resultados desses indicadores. Mais da metade do que eu posso ganhar de bônus na Estácio, em um determinado ano, vem de indicadores não financeiros. Vem de itens que não tem nada a ver com o resultado financeiro. Qualidade, satisfação, regulatório. Como é que o amigo concilia isso tudo com a generalizada queixa de que os professores universitários brasileiros ganham mal? Como é que isso se concilia no seu espírito? Olha, eu acho que na Estácio nossos professores efetivamente não ganham mal. E vamos entender que ganhar não é só o salário que o professor ganha em sala de aula, até porque isso, hoje em dia, cada vez mais é definido, é regulado, de acordo com os acordos sindicais, não é? Mas a Estácio entendeu nesses últimos 5 anos, desde o primeiro momento, Nisquia, que não é possível ter uma grande universidade. Eu falo da universidade, mas não estou dizendo centros universitários e faculdades também, que nós temos pelo Brasil todo, não é? Claro. Mas não é possível ter um grande sistema de educação superior sem professores capacitados e motivados. Por isso a Estácio construiu nos últimos 5 anos o que nós chamamos de agenda positiva do professor, não é? Obviamente, cumprir os acordos coletivos, enfim, pagar o que é devido ao professor, isso é fundamental. Mas, além disso, a Estácio... Pagar em dia, né? Pagar em dia. Isso, a Estácio tem essa boa fama de pagar em dia os professores. Tem uns aí que parece que não estão exatamente conseguindo isso. Mas eu preciso dar um pequeno intervalo. Não é a hora da merenda, né? Não é? Um pequeno intervalo e nós voltaremos conversando com o professor Rogério Melzi, Dr. Rogério Melzi, engenheiro formado pela Universidade Mackenzie e que hoje preside o grupo Estácio de Sá. Amigos, 1 minuto e logo voltaremos. Até já. Estamos de volta com nossa Educação em Debate, hoje falando sobre a Universidade Estácio de Sá, que é um acontecimento. Eles não gostam muito de Estácio de Sá, mas nasceu assim. Eu me acostumei desde os tempos do professor João Uchoa a falar Estácio de Sá. Agora é Estácio, propaganda muito bem feita, aliás. E eu queria insistir com o nosso presidente a respeito dessa ideia da quantidade versus qualidade. Parece que ficou faltando alguma explicação sua que eu ponho agora à disposição. Nós estávamos falando sobre a questão do professor, não é? E a importância porque o professor, no fundo, é o ponto de equilíbrio dessa história toda. Não adianta eu ter a melhor gestão do mundo, ter verba de marketing ou verba para fazer o que quiser, se aquele elemento central não estiver absolutamente motivado e alinhado conosco, não é? Claro. Então, na Estácio, muito mais do que pagar em dia, que é uma obrigação com a qual a gente cumpre com o maior prazer do mundo, na verdade, mas é uma obrigação tão básica, ao longo desses anos, justamente para trazer esse professor, para ele entender que ele é parte da história, não é? Dentro da universidade, nós fomos criando uma série de outros elementos que nós chamamos de agenda positiva do nosso docente. Isso é muito bom. Alguns elementos, só para mencionar, nosso professor há 5 anos já tem remuneração variável. Os 20%, agora serão 25% melhores professores todos os anos, escolhidos por coordenadores, por alunos também, têm direito a uma remuneração variável, que vai além, né, da sua remuneração básica, incluindo o 13º. Os nossos professores hoje têm bolsas de mestrado e doutorado, são quase 200 que a Estácio oferece hoje, para professores, particularmente em praças onde é mais difícil, não é? A pós-graduação é feita na própria Estácio? Ou fora. Ou fora. Pode ser. Pode ser fora, mas hoje nós privilegiamos um pouco, nós chamamos de estados, né, na Estácio, um pouquinho fora do eixo aqui do Sudeste, porque é muito difícil realmente encontrar titulados hoje lá no fora. Norte e Nordeste. O governo quer melhorar o ensino de medicina no Brasil todo e está tudo concentrado aqui na região Sudeste, né? Eu acho que essa ideia de abrir
mais para o interior, interiorização do conhecimento, né? Isso é fantástico. Formidável. Com planejamento, né? Claro. Tem que fazer claro. as coisas E pensando, por falar né? em planejamento, eu li uma nota, não posso dizer exatamente onde, acho que foi no Globo, dizendo que vocês vão iniciar o ano letivo com uma nova matéria que será obrigatória para todos os alunos, tipo um planejamento para ensinar valores morais e etc. Eu não sei exatamente, existe isso? É uma ideia que surgiu há pouco tempo, começou até um pouco comigo, mas rapidamente eu acho que contaminou a diretoria toda. E a ideia é criar uma disciplina assim, ela é uma disciplina, um híbrido, tem aulas online, mas tem também algo entre 6 e 8 inserções presenciais centralizadas, serão transmitidas ao vivo para o Brasil todo, né? Somente para os novos alunos, a princípio dos cursos de gestão, que já são milhares, mas talvez aí a partir do segundo, terceiro semestre, para todos os novos alunos da Estácio. Deve se chamar algo como, ainda está se fechando lá, mas planejamento de carreira e sucesso, alguma coisa por aí. E a ideia efetivamente nossa, Nisquia, é apresentar o aluno para a universidade, evidentemente, né, do que esse aluno faz parte a partir de agora, mas muito mais do que isso. É ensinar esse aluno como se estuda, como se planeja para ter uma carreira lá na frente, como se planeja do ponto de vista financeiro para arcar com, não só com a universidade, mas para ter um plano efetivamente, não é? Para os próximos anos das suas vidas. A gente vai usar um pouquinho, vai falar assim sobre princípios, sobre valores, sobre ética, sobre moral. E quem é que vai ser o professor disso? Quem é que resume isso tudo numa só figura? Bom, na verdade é um grupo de 44 ou 45 professores. Já estão escolhidos? Já estão escolhidos. Mas a aula inaugural é comigo, eu faço questão de abrir esse evento, é uma aula transmitida ao vivo na segunda-feira, dia 4, para o Brasil todo. Eu vou falar sobre princípios e valores, sobre a Estácio. E depois, ao longo da trajetória, nós teremos convidados aí ilustres. A nossa própria reitora, quem vai ensinar os alunos, não é, como se estuda, a nossa própria reitora. Quem vai falar sobre planejamento financeiro é o Gustavo Cerbasi. Quem vai falar sobre planejamento de carreira é o Max Geringer. E depois a gente tem um módulo sobre empreendedorismo, que vão ter uma série de outros convidados também. Outro dia, numa parceria da Estácio com o CIEE, o Centro de Integração Empresa e Escola, que eu tenho o prazer de presidir, eu assisti a uma palestra sua e depois do Max Geringer para 2.000 jovens. Eu fiquei impressionado lá no Centro de Convenções Sul-América e eram 2.000 mesmo, porque não tinha cadeira mais sobrando, nem na frente nem atrás. Quando eu percorri lá pelo meio aquilo tudo, disse que coisa impressionante. E ninguém saiu. A garotada que entrou ficou 3 horas lá. A que se deve atribuir esse interesse tão grande do jovem? O que foi que o amigo disse e o que foi que o Max Geringer disse que despertou esse interesse todo? Só para deixar claro para quem está nos vendo, o Nisquia também falou na abertura em nome do CIEE, que é um grande parceiro nosso, um grande parceiro da Estácio, porque a Estácio tem a preocupação, sim, de encaminhar seu aluno até o passo seguinte à universidade, que é a colocação no mercado de trabalho. E o CIEE faz isso no Brasil como ninguém já há muito tempo. Então, ter o CIEE como parceiro para nós é uma grande honra. Nós vamos fazer 50 anos agora. É uma maravilha. Estamos caminhando para 50 anos. Vamos celebrar, né? Claro. Aquele dia, eu acho que é uma prova do quanto o nosso jovem típico, né, o brasileiro típico, que eu acho que é tão bem representado no extrato dos alunos da Estácio, tem necessidade de ouvir uma voz mais experiente, como é o caso do Geringer, que além de ser um brilhante comunicador, né, é alguém que, deixando a sua reputação, a fama que ele tem de lado, ele tem muito conteúdo, não é? Ele fala a língua do jovem, que os jovens gostam, entendem, e ele dá mensagens claríssimas quando ele fala sobre como se comportar dentro de uma empresa, como tratar um chefe, como lidar com frustração, como planejar, como pensar para frente. São coisas que os jovens efetivamente querem ouvir. E é daí que surgiu, em grande parte desse dia, que eu fiquei muito impressionado também, né? São 2.000 alunos, efetivamente, ficaram 3 horas naquele auditório, sem sair. Foi daí que um pouco nasceu essa ideia de ter essa disciplina e agregar outros elementos a essa disciplina. Uma excelente ideia. E eu queria pedir um segundo só da sua atenção para dizer que eu vejo isso tudo também como uma alternativa espetacular para a educação à distância. Porque eu sou fã há muitos anos da educação à distância, acho que pode ser um fator extraordinário de mudança da educação brasileira e a Estácio está por esse caminho. Então vamos dar um pequeno intervalo e eu queria ouvir o Dr. Rogério Melzi a respeito do uso do ensino à distância ou da educação à distância na Universidade Estácio. Já voltamos em um segundo. Obrigado.
De volta com o nosso Educação em Debate, conversando com o Dr. Rogério Melzi, que é o presidente da Universidade Estácio. Mestre, a Universidade Estácio acreditou desde o começo na educação à distância. E hoje enfim, ela tem presença no Brasil todo. Sim. Mas a educação à distância é uma coisa extraordinária e acho que é o futuro. Como é que o amigo vê a aplicação dessa modalidade na realidade brasileira? Eu vejo da melhor maneira possível e muito me satisfaz essa pergunta vindo de você, que é um educador, uma pessoa que tem um peso tão grande na academia brasileira, e reconhecendo a importância disso, ao mesmo momento, ou no mesmo momento em que tantos outros criticam, de repente, sem ter o conhecimento devido ao que está acontecendo, essa revolução que é o ensino à distância no mundo, né? Olha, como eu sou um pouquinho mais velho que o amigo, eu posso lhe dizer que é porque nasceu meio torto. Sim. Nasceu meio torto. Então começaram a confundir a educação à distância com supletivo de terceira categoria ou quinta categoria, sei lá. E não é nada disso. Hoje eu já fui algumas vezes à Universidade Aberta de Londres, como vi como aquilo funciona. Eu fui à Espanha, fui a Portugal. Quer dizer, funciona nesses países todos. Vai funcionar também no Brasil, como está funcionando na Estácio. Você comentou no começo da entrevista que eu passei pela Califórnia. É verdade, eu estudei em Stanford. Foi uma grande vitória, né, na minha vida acadêmica, poder frequentar e fazer o meu MBA, né, o meu Master in Business em Stanford. Isso em 99 até 2001. Eu já tinha aula online em Stanford, que é óbvio, um berço da tecnologia, né? Mas é uma das 10 melhores universidades dos Estados Unidos em qualquer ranking que se olha, que se observa, e eu já fazia isso lá há 12 anos atrás. Por que o ensino à distância no Brasil tem tudo para dar certo? Primeiro, por uma questão de conveniência. O nosso país tem proporções absurdamente grandes. É impossível você ter universidades, você ter faculdades em cada uma das 5.000 e tantas cidades que nós temos pelo Brasil. Então as pessoas simplesmente não podem se deslocar. Segundo, porque é a história da conveniência, né, nisso que é. Mesmo aqueles que vivem em cidades onde existem prédios, né, existem faculdades tradicionais, mas pense, por exemplo, em jovens mulheres com filhos pequenos. Não pode se ausentar todo dia, principalmente as que trabalham, né? Não pode se ausentar todos os dias, mas de repente tem uma oportunidade agora, de uma maneira correta, né, uma maneira, no nosso caso particularmente da Estácio, com um grau de excelência muito alto, de estudar, de buscar uma oportunidade, de buscar o seu lugar também, não é? E o cuidado que vocês têm tido na avaliação. Na hora da prova não tem conversa. Tem que ir até o Esse é o medo, que então eles recebem diploma de qualquer maneira. Não é verdade em muitos casos. Pode ser que num ou no outro, mas aí corrige-se. Mas como tudo, vida, né, Nisquia? Não existe nenhum segmento que não tenha... O MEC está aí para corrigir essas coisas. E está fazendo um belo trabalho nesse aspecto. Faz. O que no nosso caso na Estácio, para vocês terem uma ideia, o que acontece com o ensino à distância é que o conteúdo que é dado à distância é rigorosamente o mesmo. O conteúdo programático, o aula-aula que é planejado na Estácio por milhares de professores é o mesmo. Então a prova é a mesma. Então se o aluno não estuda as suas horas diárias de acordo com a recomendação que vem na ementa, simplesmente não faz. Chega na hora e não consegue fazer. E é reprovado. Então tem um índice de reprovação ainda no ensino à distância, no caso da Estácio, um pouco mais alto do que acontece no presencial. Talvez por uma questão de aptidão, ou das pessoas se tornarem um pouco mais acostumadas à tecnologia. Mas é um sucesso e vai ser um sucesso. E o material é o mesmo, né? Idêntico. O material didático que é entregue em casa é a mesma coisa para o presencial. Como é que vocês fazem a preparação desse material? Porque eu vejo na propaganda, na TV Globo, as apostilas, não, falo em livros, né? A apostila é denominação ultrapassada. Os livros são oferecidos pela Estácio também. Esses livros são produzidos pelos seus professores? Não, não são não. Isso é uma tacada, acho que genial, do nosso pessoal acadêmico, né? Que criou esse sistema já há 5 anos e vem sendo implementado. O que acontece na Estácio, Nisquia, é que todo o conteúdo que vai ser passado para os nossos alunos, aula a aula, disciplina a disciplina, curso a curso, no Brasil todo é discutido antes, por milhares de professores que se engajam através de uma rede virtual. Então, as aulas, por exemplo, de um curso de Direito na Estácio, elas estão se tornando muito parecidas no Brasil todo. Não porque tem alguém aqui no Rio de Janeiro dizendo como é que deve se fazer, mas porque os professores do Brasil todo estão construindo conhecimento de um modo coletivo. E ninguém vai dizer que o direito aqui é diferente da Bahia ou diferente do Acre. É absoluto. Não é? O direito é o mesmo, direito constitucional, direito... Absoluto. Agora, imagina o poder, nós temos quase 8.000 professores na Estácio, de 8.000 mentes brilhantes, porque professor universitário, por definição, tem uma formação brilhante,
Imagina o poder de 8.000 mentes trabalhando juntas para definir o que um aluno vai assistir na sala de aula. É fantástico. Como ficou cada vez mais parecido, mais integrado, que é o termo que nós utilizamos na Estácio, não é? Muito embora, para deixar bem claro, aproximadamente 15% do conteúdo é sempre local, os outros 85% são definidos aí sim, nesse colegiado todo que inclui gente do Brasil todo. Ficou relativamente fácil chamar as grandes editoras do Brasil, através da ABDR, né, que é a associação que os representa, e a Estácio passou a comprar capítulos de livros de um sistema muito inteligente chamado Pasta do Professor, capítulos dos livros que os próprios professores escolhem, autores consagrados brasileiros e internacionais, que são os mesmos autores lidos em quaisquer universidades aí pelo Brasil. Então, o que nós fazemos através desse sistema Pasta do Professor é comprar esse conteúdo, esses capítulos, e imprimir uma gráfica em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, enfim, colocar isso num fichário maravilhoso da Estácio, numa caixa e mandar para casa do aluno. Então, o que o aluno recebe, na verdade, são capítulos de livros da Pasta do Professor, de autores consagrados. Nós pagamos os direitos autorais. Só esse ano, em 2012, perdão, são quase 15 milhões de reais que a Estácio está pagando em direitos autorais. Que bom ser autor, hein? Não é verdade? Que bom ser autor na Estácio. E com certeza deve ter seu nome por lá, vem através da Pasta do Professor, né? Certo. E isso é entrega na casa do aluno. Conveniência, agora o aluno recebe mais ou menos 750 páginas por semestre, não tira cópia, quer dizer, paga direitos autorais, e mais, lê, né? Que é o que o brasileiro tem um déficit gigantesco, né? Amigo, e acaba com aquela indústria da Xerox nas universidades. Na minha universidade, que é o UERJ, né, eu vi aquelas filas para fazer Xerox, para a prova, que ia ser dali a 2 semanas e tudo. Ficava envergonhado. E o Xerox não é nem do livro, é do caderno, né? E que vai jogar fora, não vai guardar, quer dizer, não é perene, como é o livro, né? Sim. Mas olha, eu fico muito satisfeito de ter recebido aqui a visita do Dr. Rogério Melzi, presidente da Universidade Estácio. Espero que ele volte aqui mais vezes. Nós somos parceiros no canal universitário, no canal 11, e combinamos aí algumas coisas para que isso se ative ainda mais. Muito obrigado, mestre, pela sua presença entre nós e sucesso lá na nossa Estácio. Tá bom? Prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço, colocamos um ponto final no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Obrigado, amigos. Até lá.